gritam em público. Como agir nessas situações? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o psicólogo Marcos Bersan. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Então, como agir? O que o senhor aconselha nessas situações? É importante nós dizermos o seguinte, que a agressividade começa desde os primeiros meses de vida. Quando a criança se sente incomodada diante de uma dor, de uma cólica, ela chora. Depois, com o passar do tempo, as pessoas percebem isso nos primeiros anos, ela começa a morder, levar todos os objetos à boca e ali também está presente a agressividade. E depois, mais tarde, muitas crianças permanecem na pirraça, né? Então a gente poderia dizer que a agressividade começa desde os primeiros momentos a ser manifestada. É importante lembrar que a agressividade, a partir do momento em que ela faz com que a pessoa tenha ambição, a capacidade de decisão, coragem, ela é benéfica. A partir do momento que isso começa a ser algo que gera violência e agressão ao outro ser humano, aí nós teremos que tomar mais cuidado e prestarmos mais atenção. E sempre bom lembrar também que a frustração, as pessoas hoje, os pais muitas vezes não deixam as crianças se frustrarem, né? E isso também gera agressividade. São vários fatores, Sérgio. A Elisângela, do bairro Fábrica, pergunta: conversa sempre é a melhor opção na hora de educar o filho? Depende, às vezes um olhar, às vezes a pessoa ser repreendida de maneira enérgica, não necessariamente ter que apanhar. Depende da fase em que essa criança está. É interessante que muitos pais colocam as crianças de 1 ano, 2 anos, os pais falam isso para pensar na vida. Então não adianta muito esse tipo de castigo, uma vez que o pensamento é algo rudimentar, algo que não foi estabelecido, não foi formado, e a criança às vezes precisa de um olhar, enfim, de ser repreendida realmente. O Lindomar, da cidade de Eugenópolis, pergunta também se o castigo excessivo ele pode prejudicar o desenvolvimento emocional da criança. Sim, é interessante que o castigo seja diretamente relacionado com o fato. É muito comum, às vezes, o filho machucou o irmão e a mãe tira a TV do filho, ou tira o videogame. A princípio, são coisas totalmente que não têm ligação. Seria importante, de repente, que esse filho que causou esse dano cuidasse desse irmão. Enfim, que ele fizesse a ligação do que ele cometeu com a consequência aí do ato, né? A Luciana Costa, do Mundo Novo, pergunta qual é a diferença entre a criança agressiva e a hiperativa. Olha, é interessante isso hoje em dia. A hiperatividade muitas vezes é medicalizada o tempo inteiro e muitas vezes nós tratamos de pessoas que não tiveram limite durante a vida. Então a pessoa vai ao médico e o médico vai medicalizar, né? Mas às vezes por dificuldade de fazer um diagnóstico diferencial e essa criança, na verdade, o que falta a ela é realmente a colocação do limite, porque nós percebemos hoje muitas crianças criadas, mas não educadas. Então a educação aí é algo diferente da criação. Você pode criar e não educar. Uhum. Uma pergunta interessante aqui também. A agressividade infantil tem alguma relação com o sexo? Ou seja, os meninos são mais agressivos que as meninas? Existem sim algumas pesquisas. As meninas, por uma questão cultural, estão mais acostumadas, né, a receberem ordens, serem mais obedientes. A criação é assim. A menina, de modo geral, ela tem que ser mais pacata socialmente, né? Ou vamos dizer assim, obedecer às leis. E os meninos, existe uma diferença assim entre os sexos. Algo assim. Aí vai depender de como os pais criam essa criança. Sem né? dúvida, sem dúvida. Existe sim. A Cátia de São Pedro diz que tem um filho de 12 anos que perdeu o pai muito cedo. E ela quer saber se isso pode ter contribuído para que ele se tornasse um adolescente agressivo. São vários os fatores. Pode ser isso, pode ser um luto, pode ser a separação dos pais, enfim, pode ser um ambiente onde os pais também são agressivos. É interessante que o exemplo e a agressão, às vezes o pai corrige o filho para que não seja agressivo, mas ele é agressivo com a esposa, ele é agressivo no trânsito, então ele acaba dando uma mensagem dupla. E essa mensagem dupla, com certeza, não surte efeito. A Tânia, do bairro Granberry, pergunta se filho único tende a ser mais agressivo. Não. Existe o que acontece, parece uma coisa, chama as crianças, né? Não são crianças, são crianças. Porque essa questão do filho único hoje, parece que é um investimento muito maciço em cima desse filho. Então, muitas vezes, os pais querem pavimentar o caminho da educação, né? Querem tirar os obstáculos. Então, esse filho nunca foi acostumado a esperar, nunca soube lidar com a frustração. Então, o que acontece? Diante de uma situação de espera, de frustração, essa criança sempre aprendeu a responder de maneira imediatista. Ok, doutor Marcos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no MGTV. Uma boa tarde.